Programa não recomendado para menores de 10 anos. Semana musical numa TV chamada Canção Nova, quer dizer, tem tudo a ver. Conosco, Márcia Cialis, que está nos assim deleitando com uns temas assim maravilhosos, aonde a música ela tem um papel, inclusive, como terapia para algumas patologias, né? Exato. Então, como é que você podia trazer, por exemplo, uma criança que tem uma determinada dificuldade, tá? Você vai escolher o instrumento para ela, ou como é que funciona essa percepção de como vai ser o tratamento através da música com ela? Primeiro eu faço uma entrevista com os familiares, vejo a criança, faço um acompanhamento primeiro ali, a gente faz uma análise. Através dessa entrevista, nós fazemos inclusive até a família diz, olha, ele não consegue se vestir sozinho, ou ele não está verbalizando, então a família vai apontando ali, né, algumas questões que ela quer melhorar. E aí nós, por exemplo, para uma criança não verbal, eu tenho que trabalhar o canto. Para uma criança que ela não consegue entender os mecanismos, eu trabalho com o ritmo. Para uma criança que não consegue entender a interação com o ambiente externo, eu trabalho com a harmonia, a combinação de notas. Uma nota, mais somada a outra nota, dá uma combinação. Então ela começa a entender que aquilo faz parte daquilo. Né? Ela começa a entender melhor o entorno. Então eu vou trabalhando o que está em deficiência naquele momento que é maior. Então, a minha tarefa como neurocientista também é juntar a música na prática, como isso pode acontecer. Apreciar, quando a criança está apreciando uma música, embora ela não esteja, talvez, aparentemente prestando atenção, ela está naquele momento fazendo alguma coisa, pegando alguma coisa, mas ela está ouvindo. A música está entrando e ela está mexendo ali na cabecinha da criança. Ela está fazendo, estimulando alguma coisa. E há conexões neurais que acontecem na apreciação, que acontecem também na interpretação ou não. Ao interpretar, a criança, quando começa a cantar uma música que já existe, ela está usando a poética dela. Está usando o jeito que dela para ela interpretar aquilo. Então, é o exercício da poética, é o exercício da expressão. Então, quando ela está compondo, nós colocamos várias figuras todas viradas para baixo. E aí eu viro uma figura para cima e falo, olha, um coelhinho. Como é que é a música do coelhinho? Ah, o coelhinho é branquinho, tá, tudo bem, beleza. Joga para baixo. O outro, olha, o elefante é grandão, ótimo. Agora vamos fazer o jogo da memória. Abriu, ela começa a correlacionar e ela inventa a própria música. Isso é um exercício muito rapidamente falando aqui, né? Mas ela está inventando do jeito dela. Né? Agora apareceu uma formiga, como é que vai ser a música da formiga? Ao compor, ela está mexendo com outra área do cérebro. Quando ela está improvisando, uma criança de 6 meses de idade pode improvisar. Ela pode pegar um chocalho e balançar sem querer e perceber, ela pôs na boca, jogou, né, joga longe, isso tudo é normal, né, porque ela está interagindo com o ambiente. Mas se ela pega o chocalho, de repente chacoalhou, e fez um barulhinho, ela entendeu que aquele processo ali é de música e ela vai querer chacoalhar, ela está improvisando. Então, esses 4 aspectos, formas de interação com a música, apreciação, interpretação, composição e improvisação, eles fazem parte disso e nós implantamos um pedacinho de cada coisinha para que a criança possa evoluir cognitivamente naquele momento, aquilo que ela tem maior deficiência. Então, Edgar Willens, que foi um pedagogo musical do século XX, ele falava sobre o polo material, o polo espiritual e a condição humana. É um dos pedagogos, né? É uma das formas. Então, polo material, eu respiro, eu ando, isso é mecânico.
Eu levanto os braços, eu consigo fazer algum movimento, ok, esse é o polo material. O polo espiritual é aquilo que eu tenho vontade, aquilo que eu imagino que possa ser feito. Então, quando eu vou lá num piano e eu bato as mãos, eu não preciso estar tocando uma música do Beethoven, eu só bato as mãos sobre o piano, eu estou produzindo som, aquilo é da minha vontade, isso é espiritual. E o que é a condição humana? De repente a criança não tem um braço, de repente a criança tem autismo ou síndrome de Down, ou ela é neurotípica, como a gente fala da criança dita normal. Então ela tem uma condição. Nessa condição é que ela vai poder interpretar aquilo da forma que ela acha melhor. Às vezes nós tentamos falar, eu não sei nem como colocar a mão no piano. A criança vai lá, ela faz de todas as formas. Porque ela se liberta, ela se dá a liberdade de fazer o que ela quiser. E é naquele momento que ela está improvisando. Então isso tudo é muito saudável. Quando a gente usa essas coisas em relação à construção de inteligências, a gente entende que ela vai acabar se vestindo melhor, porque ela consegue pegar a calça, puxar para cima, porque ela entende o mecanismo. Ao pegar uma baqueta na mão, estou dizendo aqui, conversando com uma baterista, quando a criança pega uma baqueta na mão e entende quando bate, peço por favor para entrarem entrar no meu canal do YouTube. Não, mas isso a gente está divulgando direto. Pois é. Então, porque tem material bárbaro, Nós gente. temos lá o Samuel, que eu acompanho ele desde quando ele tinha 3 anos e meio de idade. E hoje ele tem 19. Olha, agora que delícia. Não me lembro exatamente a idade dele, mas tem 19, 20 anos. Poxa vida, o Samuel com síndrome de Down, a mãe dele, a Sônia Vieira, uma excelente professora, acompanha o meu trabalho desde sempre. O Samuel tem um vídeo dele pegando a baqueta, ele bate uma vez. Outra vez em outra peça da bateria. Outra vez ele bate, escuta. E você fala, ele não vai fazer nada. Assim que ele ouve o som de todas as peças da bateria, ele começa a tocar. Gente. Porque ele interagiu com aquilo. Então, esse momento de interação, de descoberta do instrumento, faz com que a criança, enfim, o ser humano, entenda melhor o processo. Entendendo o processo, entendendo o mecanismo, ela trabalha melhor com, eu vou ali, vou pegar, não vou deixar derrubar, vou tomar cuidado. Isso é mecanismo. A vontade, olha, eu quero bater ali. Então então você está exercitando sua vontade. Posso bater ali, você pode, aqui não, senão quebra. Então ela começa a entender essa regra, a brincadeira acontece melhor. E, por exemplo, nós estamos aqui com o nosso público, né? De repente temos alguém aqui nos assistindo que gostaria de saber qual é o caminho que eu vou, então, fazer para o meu filho que tem alguma dificuldade, entrar nesse roteiro de complementação de um tratamento, o que eu nem diria tanto isso, eu diria... acompanhamento terapêutico. Acompanhamento terapêutico. Como que faz? Primeira coisa nós marcamos uma entrevista. E aí tem site aí que nós estamos colocando, sim, né? A Atma, que é a minha empresa, atendimento terapêutico, holístico, musical e artístico. Né? Nós temos 2 consultórios e uma sala de musicalização especializados nesse tipo de atendimento. Então, a família, os responsáveis, né, que ali estão mais presentes na vida da criança, vão com a criança lá. Nós fazemos uma análise inicial, uma anamnese, e cruzando com as necessidades que a família aponta, nós dizemos o que pode ser feito. Traçamos um plano de metas de 1 ano. E a partir daí nós desenvolvemos vários exercícios. Os relatórios, exercícios não, atividades, né? O relatório é mensal. Então nós vemos o que a criança, traçamos um gráfico. O que a criança está melhorando nisso ou naquilo. Então, por exemplo, tive o Nicolas, que inclusive tem vídeos dele nas minhas redes sociais. O Nicolas era um menino que ele tinha uma agressividade em alguns momentos e ele melhorou muito, melhorou demais. Ele verbalizava muito pouco, verbalizou mais. Ele tinha um problema com o equilíbrio, melhorou muito. Então tem até um vídeo de nós fazendo uma brincadeira, né, de bate-palmas e tal. Puxa, é tudo muito complexo e fascinante. Peço para... Agora, por exemplo, nós estamos falando para o Brasil inteiro. Então, existem outros institutos iguais aos seus? Como que forma? Porque é aquela história, né? A gente quer disseminar isso para mais pessoas, sim, né? Nós temos um programa de capacitação para outras instituições. Okay. Então, eu viajo o Brasil fazendo palestras, inclusive hoje temos uma palestra numa faculdade para os alunos de graduação em música. Então, nós capacitamos instituições. Esse é o trabalho.
Tá ótimo. Então, quem está interessado, tá aí na telinha, ou como que você pode entrar em contato, porque aí entra em contato com o Márcio, ele orienta, tá bom? Amanhã nós teremos um encerramento e aí você vai contar pra gente como é que você conseguiu, né, tocar 50 instrumentos, né, mas é só amanhã.